Segundo o princípio hermético da causa e efeito, toda a causa tem seu efeito, todo o efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Neste princípio, existe a verdade de que há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda a causa. E o Caibalion nos ensina também que nada acontece sem uma razão, mesmo se nós a desconhecemos, pois tudo é dominado pela lei. Para nos elevarmos acima da lei de causa e efeito, é necessário muito estudo, muita meditação e a compreensão profunda de todos os princípios herméticos que fazem do ser humano um verdadeiro mago. As massas do povo são levadas para frente, seguindo os desejos e vontades dos outros, do coletivo, onde as causas exteriores se tornam mais importantes do que a vontade própria. As massas agem coletivamente, como agem os animais de uma mesma raça, ao se comportarem da mesma forma que seus irmãos. O verdadeiro ser humano deve elevar-se acima da massa, exercitando a sua vontade para poder exercer o seu livre-arbítrio, controlar nossa mente e nossos atos para superarmos a causalidade. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o excelente advogado Dr. Cícero Arada. Hoje nós vamos conversar sobre um tema importante, a atualidade política brasileira. E ele é um expert no assunto. Quem é o Dr. Cícero Arada? Advogado formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, foi professor de TGE, Teoria Geral do Estado e Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da PUC. Foi procurador do Estado de São Paulo, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa da República e da Democracia também da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. É membro do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio de São Paulo. Esse é um pequeno currículo que nós estamos apresentando para você, caro telespectador. Mas nós sabemos muito bem que esse excelente advogado, ele tem um currículo muito mais extenso. É aquela história, como eu sempre digo aqui no programa. Os nossos convidados são excelentes, são exímios no direito. Como vai, doutor Arada? Tudo bem. Ótimo. Eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco para debater esse tema que é bastante significativo. E o telespectador está aguardando a nossa informação, a nossa precisa informação. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Olha, eu já vou fazer uma pergunta. Aliás, eu peço a você, caríssimo doutor Cícero, que explique ao telespectador o que significa CPI. Bom, a CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, então, ela existe no âmbito do Congresso Nacional ou das assembleias ou das câmaras, enfim, do Legislativo. Isso porque nós temos na Constituição 3 poderes. A previsão é de que nós temos, então, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E, evidentemente, o Legislativo, além da elaboração das leis, tem uma função importante que é constitucional, está previsto no artigo 48 da Constituição, e que é a fiscalização do poder executivo, das empresas
públicas e de economia mista, enfim, daquelas empresas em que o dinheiro público está fazendo parte da empresa. Então, como é o caso da Petrobras. Muito bem. Quer dizer que há um cuidado no sentido de proteger o dinheiro público. Sem dúvida, Não é o verdade? erário tem que ser protegido. Mas já que o meu querido amigo tocou neste nome, Petrobras, eu tenho uma pergunta a fazer. Segundo a revista Veja, a CPI, que você explicou tão bem ao telespectador, da Petrobras, foi criada com o objetivo de não pegar os corruptos. Ainda assim, o governo e a liderança do PT no Senado decidiram não correr riscos e montar uma fraude, segundo a revista Veja, que consistia em passar antes aos investigadores as perguntas que lhes seriam feitas pelos senadores. O que é que você acha a respeito disso? Eu gostaria até de contar um pouquinho da história anterior, Certo. Porque o que a CPI pretendia ver é exatamente aquele escândalo que havia estourado e que era a da compra da usina de Pasadena, na Califórnia. Isso. Então, essa compra levantou suspeita porque um ano antes ela havia sido comprada pela Astra por 42 milhões de dólares. Um ano depois, a Petrobras adquire metade dessa usina por 360 milhões de dólares, tendo no contrato embutido uma cláusula que dizia que se as partes não se entendessem, haveria a necessidade de se comprar a outra metade. E essa outra metade foi comprada por 860 milhões de dólares. O dobro. Exatamente. Então, Mais com que o isso, dobro, né? muito Mais que o mais. Quer dizer, no total, acho que foi mais de 10 vezes verdade. o valor primitivo. Então, é evidente que isso trouxe um incômodo geral e generalizado em toda a população, Sim, o povo. é um dissabor porque é o dinheiro público. Exatamente. Estamos pagando muito imposto, queremos ter uma gestão clara, límpida desses impostos que são arrecadados. Então, aí chegamos à questão da fiscalização do poder executivo e dessa empresa de economia mista que é a Petrobras. E com isso criou-se uma CPI. Evidentemente, a CPI, ao ser criada, nós temos aí uma instituição da República, e mais precisamente do Congresso Nacional, ou de uma das casas do Congresso, que é o Senado, e que vai fiscalizar, levantar esses dados e ver, afinal de contas, o que é que havia acontecido. Evidentemente que todos nós cidadãos ficamos muito contentes com isso, porque, afinal de contas, é preciso ter clareza, é preciso fiscalizar, é preciso ver como é que essa compra se deu. Sim, né? Eu, na verdade, na época, fiquei um pouco desconfiado, porque li na imprensa que a due diligence, e a due diligence é exatamente aquela auditoria que, quando se faz uma compra de uma empresa ou uma incorporação, é necessário que se faça. E essa due diligence demorou apenas 20 dias, ou seja, foi feita em 20 dias corridos. Normalmente, uma due diligence leva 3 a 4 meses, e aí se fez a toque de caixa, de modo que é algo que já traz em si uma certa desconfiança. Porque sai fora dos costumes da negociação. Não é isso? E sai fora do padrão médio de tempo. Evidentemente, pode-se dizer, bom, nós tínhamos lá uns auditores super-homens, né? Podia-se imaginar isso, mas, na verdade, aquilo que sai do padrão já levanta uma certa desconfiança, principalmente depois que se tem a notícia de que o preço foi exageradamente maior.
Então, com isso, evidentemente, fazia-se necessário uma CPI. E com isso, evidente que pensávamos que era uma CPI para valer. E agora, esta semana, conforme a pergunta feita e que vem das próprias páginas da revista Veja, a CPI, tomamos notícia, foi feita para não valer. Uma farsa, né? Seria uma farsa, seria um teatro, porque o que ocorreu lá contrariou completamente a Constituição, em primeiro lugar. Então, essa CPI foi um atentado aqui ao Estado Democrático de Direito. Claro. Foi um atentado à Constituição e, principalmente, um atentado ao Poder Legislativo, atentado ao Senado, quer dizer, a uma instituição como o Senado. E, ora, nós não podemos crer e permitir que essa instituição possa ter desvios em seu procedimento, em sua conduta, porque o que se pretende, como representantes do povo e como representantes de um poder que é o legislativo, é de que, efetivamente, a finalidade a que se propõe uma CPI seja efetivamente atingida. A confiabilidade dos integrantes do Senado e da CPI também. Sem dúvida, da CPI e depois para que tudo se dê conforme o programa, de acordo com a justiça, claro, e com o direito. O direito. Ora, e o que vimos assustados pela revista, e depois até assisti ao vídeo, havia uma orquestração entre assessores do governo, assessores do Senado, senadores, enfim, foram feitas perguntas e gabaritos a cada uma das pessoas que deveriam ser chamadas a depor na CPI. Quer dizer que as pessoas tinham de ter um curso e um treinamento, não só para conhecer as perguntas previamente, mas também e principalmente as respostas. Que beneficiam alguém. Que beneficiam alguém e evitam a contradição. Claro. A necessidade de acariações, porque então tudo se dá, é uma historinha, é um circo, é um teatro que se monta para que tudo dê certo. Porque o objetivo da CPI é colher provas suficientes de autoria, não é, e de materialidade daqueles fatos que estão sendo tratados. Não é verdade? Sem dúvida. Agora, quando, por exemplo, há essa farsa no sentido de que as pessoas sabem já o que devem responder, aí a coisa fica um pouco complicada. Não é? Verdade, porque aí você, se crime houve, ou se algum desvio houve de conduta, evidentemente que tudo aquilo fica camuflado, porque não se vai conseguir nem a materialidade, claro, nem a autoria. Claro. E no caso do crime, a tipificação não se cristaliza. E segundo nós que somos profissionais do direito, entendemos que a coisa vai ficar fragilizada, ou seja, a coisa no sentido daquela matéria, daquela prova. Mas eu tenho uma pergunta também sobre provas. Quer dizer, segundo as provas obtidas pela mídia através de gravações, você, querido doutor Arada, tem convicção de que o governo de Brasília manejou toda essa farsa? Doutor Laurelli, nós somos da época em que estudávamos latim. Verdade. Né? Tive um professor de latim que ele sempre dizia, aliás, um brocado em latim, qui prodest, sim, qui bono, ou seja, a quem aproveita o crime. Okay.
Quer dizer, então, se nós temos uma série de pessoas, todas elas ligadas a um governo, todas elas ligadas a um partido, então é evidente que, ao se fazer essa pergunta, uma pergunta que era feita lá na época de Cristo por Sêneca, ele dizia em latim: a quem aproveita o crime, esse é o criminoso. Ele dizia isto naquela época. É um brocardo jurídico já lá atrás, né? Lá atrás, repetido pelos nossos professores de direito, claro, romano, e evidentemente é uma suposição lógica. É claro que o direito penal vai exatamente em face disso procurar as provas materiais, procurar a autoria, para que tenha então algo muito mais concreto do que uma simples suposição, claro. Que ainda que muito lógica e que nos dê assim, quase que uma convicção, ela ainda não serve para o homem do direito. Mas nós podemos lembrar sempre essa máxima do direito romano: cui prodest, a quem aproveita. E ela é um brocardo sapientíssimo. Né? Mas isso é feito, doutor Arada, assim, inclusive pela televisão, né? Nós assistimos os depoimentos anteriores e os de agora que estão sendo contestados, não é verdade? Isso acontece sem nenhuma eloquência, não é? Do direito, sem nenhuma eloquência da consciência, sem nenhuma eloquência da honestidade. Será que nós podemos falar dessa maneira? Ou não? Acho que sim, né? Sim, sem dúvida. Né? Porque nós temos que pensar no seguinte: se nós queremos que as instituições funcionem, e é bom que elas funcionem, e é necessário que elas funcionem, e o Estado de Direito e a República necessitam disso, e a democracia necessita disso. Claro, Estado de Direito democrático. Nós precisamos sempre, é evidente, de observação da lei. Claro. E, evidentemente, também da ética, porque o direito nada mais é, como já diziam os filósofos e os doutrinadores, do que o mínimo ético. É verdade. Quer dizer, nós poderíamos desejar não só o mínimo ético, um pouco mais do que isso, que fosse um pouco além do mínimo ético. Exatamente, né? Exatamente. Bem, eu tenho também uma questão no decorrer do nosso tema, a dizer que os depoimentos das pessoas envolvidas, que outrora eram no sentido de autoria e materialidade de crime, agora, ou seja, após essa descoberta da fraude, foram distorcidos. Está correta esta máxima? Sim, está, porque, na verdade, você, ao montar um teatro, ao montar um circo e ao criar todo um cenário completamente diferente daquele que eventualmente tivesse ocorrido, nós não vamos encontrar nem autoria e não vamos ter a materialidade dos fatos ou a materialidade que possa nos indicar a perfeita tipificação, no caso de um crime, né, ou do delito. Então, com isso, evidentemente, que a distorção torna correta essa máxima. Agora, a pergunta, eu tenho certeza absoluta que o telespectador ali está querendo que eu faça essa pergunta. Não é? O que pode acontecer após esta grave revelação? Porque nós já sabemos, sabemos muito bem o que vem por aí. Então eu pergunto, após essa grave revelação, o que pode acontecer? Olha, eu espero que as instituições funcionem. Elas funcionam. Evidente, não obstante algumas pessoas queiram contrariar o funcionamento das instituições, elas funcionam. Hoje,
lendo jornais, tive conhecimento de que o presidente do Senado já ordenou a abertura de uma sindicância para exatamente levantar essa possível fraude, esse circo, esse teatro que se deu no âmbito da CPI. Isso é importante que se faça. A oposição, por seu lado, peticionou a Polícia Federal para que também investigue. E é importante que isso se faça. Isso, para mim, é caso de polícia, né? É caso de polícia, caso de polícia. No âmbito criminal. No âmbito, por exemplo, da civil, seria o da devolução do dinheiro público. Claro. Porque nós não podemos, o cidadão não pode simplesmente se contentar com o fato, ainda que louvável, de que se amanhã se confirme o desvio do dinheiro público, ele diga, não, eles foram presos e basta. Não, o dinheiro tem de voltar. O dinheiro pago, suado pelo cidadão, pelo contribuinte, tem que voltar e retornar aos cofres públicos. Claro. Bem, eu gostaria então de continuar, porque esse é um caso polêmico e parece que não vai acontecer absolutamente nada. Porque aqueles que são favoráveis ao governo petista, né, já estão se manifestando no Congresso, eloquentes, estão dizendo que isso é assim mesmo que acontece. Estão dizendo que isso é natural. Ora, como natural? Um crime ocorrido, inclusive televisado, é natural? Não pode ser natural. Se fosse, na minha visão, se acontecesse isso com um cidadão comum, não esses que são privilegiados, mas o cidadão comum, eles já estariam presos. Já teria um mandado de prisão, não é? E teria que ser cumprido. Bem, doutor Arada, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar abordando os pontos mais críticos desta farsa, como nós chamamos. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Doutor Arada, eu queria que o senhor, por gentileza, falasse ao telespectador se acredita que haverá consequências aos envolvidos. Eu digo consequências graves, porque é um crime grave. Desembargador Laurel, eu espero que haja essas consequências. Quando do mensalão, muitas pessoas estavam pessimistas quanto a isso. Eu escrevi na época dizendo que as instituições, sim, bem ou mal, estavam funcionando, sim, e que era necessário crer nas instituições. Creio que hoje eu diria a mesma coisa. É necessário acreditar nas instituições, claro, e que elas efetivamente funcionem. Hoje vi uma notícia de que o TCU, Tribunal de Contas da União, deverá colocar no processo o nome da presidente da Petrobras e, ao mesmo tempo, tornar indisponível seus bens. Claro que o âmbito de atuação de um Tribunal de Contas é mais para examinar a regularidade ou não das contas apresentadas, dos contratos firmados, e não é da competência dele a questão criminal. Então, dentro do âmbito institucional do Tribunal de Contas, parece que medidas no âmbito do tribunal já estão sendo tomadas. Creio que, de futuro, em outras instituições, medidas devem ser tomadas também. É claro que não se vai partir para um pré-julgamento. Sim, não. Nós temos que sempre ter a consciência de que o direito e a Constituição dão a cada indivíduo, a cada cidadão,
a ampla defesa. Claro. Então, eles terão a ampla defesa. É constitucional, né? Evidente, o devido processo legal. E vão, então, se defender. Mas, se no âmbito do processo os fatos ficarem claros, a materialidade se concretizar e a autoria também, creio que, por mais que se seja deste ou daquele partido, por mais que se seja governista diante de um processo, é terrível tentar distorcer o processo para sentenciar favoravelmente ao que cometeu o delito. Eu estou tomando uma carona na sua resposta e eu vou aproveitar e perguntar se, diante daquilo que o senhor acaba de nos colocar, se haveria possibilidade, uma vez chegando aos termos de uma autoria, ocorrer algum impeachment. Também é uma possibilidade, né? Isso pode acontecer. Porque alguém está sendo protegido. Isso pode acontecer. Não é verdade? Até mesmo do ponto de vista político, o impeachment, às vezes, é muito mais político do que jurídico, né? Claro. E então isso pode ocorrer, sem dúvida alguma. Tanto mais na hipótese em que tudo ficar claramente, limpidamente comprovado. Claro, claro. Né? Esse programa, doutor Arado, o senhor sabe muito bem, porque antes do senhor vir aqui, a meu convite, eu tive a honra de convidá-lo, o senhor teve noção do que é. Ou seja, nós aqui falamos a verdade, nós não escondemos absolutamente nada. O telespectador precisa conhecer a verdade, que muitas das vezes é manipulada, e nós sabemos disso. Muito bem, eu tenho uma pergunta agora que eu gostaria que o senhor respondesse diante dessa minha explicação. A nossa obrigação é com o povo, é com o jurisdicionado, com a sociedade. Eu pergunto, o senhor acha que a mídia esconde a realidade política brasileira? Bem, o Brasil é um país imenso e nós temos, nessa palavra mídia, uma série de empresas que representam a mídia. Sim, porque nós também fazemos parte da mídia. E nós fazemos parte, claro, hoje em dia, até com Facebook e tantos sim, outros meios de comunicação. Sim, mas eu digo a mídia forte. A mídia forte. Aquela que chega mais depressa à sociedade. A sociedade. Poderá ocorrer, sim, o esconder da realidade. E nós tivemos muitos exemplos no passado em determinado estado, no momento que determinado programa iria ocorrer, um determinado político com muita força nesse estado, quando o programa teve início, a luz, a energia acabou. E, portanto, de certa maneira, ao não se divulgar a notícia naquele determinado estado, manipulou-se e se escondeu a realidade dos cidadãos daquele estado. Eu sou a favor da liberdade de imprensa, da ampla liberdade de imprensa. O que me preocupa às vezes, né, é que algumas pessoas, às vezes, dizem: é preciso tolher um pouco essa liberdade, porque estão falando demais e vamos controlar a imprensa. Aliás, o próprio partido que está no poder hoje, várias vezes, tem proposto, e aliás o PNH 3, nele foi proposta a um certo controle da imprensa, sem dúvida alguma. Então, o que eu quero... Inclusive no decreto, não sei, o senhor deve ter tomado conhecimento, o decreto 8.243, o artigo 3º desse decreto é peremptório. Ele manipula, sim, a vontade do povo. Sim, e depois
cria toda uma sistemática parecida com os sovietes. Exato. E, ao mesmo tempo, envereda o país para o bolivarianismo e o chamado socialismo do século XXI, que já vimos na Venezuela, no Equador, enfim. É algo preocupante, porque realmente nós estamos caminhando... E algo caminhando... que, por excelência, nós podemos colocar Cuba. Não é? Sem dúvida alguma. E aí, realmente, aí não haverá nenhuma liberdade de imprensa, não haverá liberdade da mídia, e a realidade será totalmente escondida. Vimos há pouco tempo atrás, por ocasião da Copa do Mundo, que, se não me engano, foi a Coreia do Norte. Inventou toda uma série de jogos inexistentes em que a Coreia do Norte ganhava no campeonato mundial. Sim. Mas é algo terrível, né? Então, nós temos que lutar mesmo e desejar que a imprensa possa, como nesse caso ocorreu, se manifestar e a imprensa investigativa apontar os problemas e, se for o caso, colocar o dedo na ferida. Isso é importante. Eu acho também, eu tenho esta convicção, porque o lado forte da imprensa, não é? O lado forte, eu tenho a impressão que se omite o lado forte. Não é? Nós, aqui, somos os patriotas, não é? E diante de um fato como esse, nós estamos conversando para que o povo fique um pouco mais alerta. A nossa obrigação é informar o povo a verdade, aquilo que está acontecendo, e inclusive também dar uma determinada noção da instrumentalidade do processo, não é? De acordo com a autoria, com a materialidade, como nós estamos conversando aqui. Então, essa é a questão. Sem dúvida. E a questão da mídia é importantíssima. Não só no campo político. Me lembro uma vez, jovem, que fui dar uma aula numa capital do norte do país e, de repente, vi umas meninas vestidas de uma maneira total, mais estranha, estranhíssima. Eu nunca havia visto isso em São Paulo e perguntei ao meu colega, mas o que é isso? Aí ele me falou, mas, Cícero, você não está a par da novela das 8? Eu falei, não, é que eu dou aula nesse horário das 8, eu estou dando aulas. Ele falou, pois é, a moda lançada na novela das 8, e que, a rigor, é uma moda que existe num bairro do Rio, que é Ipanema, mas no resto do Brasil não. E essas meninas assistiram a novela das 8 e já estavam vestidas de acordo a caráter. Exato, de acordo. E agora, mas e a política também influencia muito na essa influência, na claro. Essa é a realidade da influência. Mas vamos prosseguir nesse tema. Então, há uma manipulação do povo pela mídia, né? Por essa mídia, vamos dizer, uma mídia forte. Sim, pode haver sempre uma manipulação, né? E porque era preciso, imagino, num caso como este, que não só 2 ou 3 órgãos da imprensa ou da mídia divulgassem essa matéria, mas que outros também o fizessem. E eu vejo com tristeza que alguma mídia, uma parte dela, ou até talvez uma grande parte, não transmite com sua inteireza esse problema que ora ocorre no país. Muito bem. Já que o senhor toca neste ponto, esse problema que ocorre no país, eu me sinto à vontade para perguntar se o senhor acredita na seriedade das pesquisas para as pesquisas eleitorais. Olha, eu tenho ouvido de muitas pessoas com um certo pessimismo a respeito das pesquisas, porque dizem o seguinte, olha, nunca fui pesquisado,
No meu bairro, também todos não. são a favor de determinado candidato e, no entanto, eu nunca ouço falar desse candidato que está em primeiro lugar ou segundo lugar das pesquisas, de modo que eu tenho sérias dúvidas a respeito. No entanto, por outro lado, o que a gente vê é o seguinte: a pesquisa, ela tem um método científico, ela tem um cálculo de probabilidade, de estatística e coleta de dados, de maneira que, em princípio, eu tendo a acreditar, embora o meu sentimento, eu digo acreditar do ponto de vista lógico, penso, não, eles devem estar aplicando os métodos científicos mais atualizados para obter... Mais corretos também, né? Corretos para obter os dados e chegar a uma conclusão. Porque é evidente que você pega uma amostragem de 1.000 pessoas e depois extrapola essa amostragem para 1 milhão, 2 milhões de pessoas e tira uma conclusão. É evidente que não iriam nunca pesquisar 2 milhões de pessoas, isso só mesmo no dia da eleição. Claro. então, Mas ela induz, não? Mas ela pode induzir. Pode induzir. Isso já foi visto várias vezes, que as indagações feitas, as formulações feitas, induzem. Como o senhor, como juiz, ou como advogado, pode ter visto certa feita, ou até muitas vezes, numa audiência, que determinadas perguntas induzem a testemunha. Claro. Tanto que o juiz tem que intervir e dizer, doutor, não é bem assim que se faz a pergunta, porque a pergunta... Imediatamente ele indefere a pergunta. Indefere, claro. Porque na pergunta você já tem embutida a resposta. Lógico. E quando a testemunha ouve aquela pergunta, automaticamente já tem a resposta pronta. Bem, uma conversa muito boa que nós estamos tendo aqui, inclusive quem está aproveitando é o telespectador, viu, doutor Arada? Eu agora me sinto à vontade para passar para um tema que é polêmico também e preocupante no estado de São Paulo, que passa por uma crise em seus reservatórios de água. O que você acha dessa questão, Arada? Bom, em primeiro lugar, nós estamos passando por São Paulo está passando por um problema de São Pedro. Sim. Quer dizer, São Pedro não mandou as chuvas este ano, o ano passado e este ano. Ao contrário do que ocorreu nos 3 últimos anos, em que choveu mais do que o normal. Mas, por outro lado, há também uma questão que diz respeito a uma certa precaução. Evidentemente, já se dizia que São Paulo estava gastando, estava no limite. Então, é um problema sério porque os administradores deveriam, então, prever essa possibilidade, que era uma possibilidade também já nos cálculos dos especialistas. Bom, eu tenho uma questão que eu até vou comentar aqui, aproveitar a sua presença e comentar com o telespectador. Direito e Justiça em Foco, caríssimo telespectador, informa a você que em 2008 a empresa brasileira Aquamari criou um processo que transforma água do mar em água potável com a marca H2 Ocean. Aliás, H2OCEAN. Tudo indica que o produto está sendo exportado para os Estados Unidos, onde foi homologado pela Food and Drug Administration, que é a FDA, agência responsável por atestar a qualidade de alimentos e remédios. Aqui, a Aquamari ainda não conseguiu um sinal verde da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa. Você acredita que seria uma boa solução para a crise atual? É a pergunta que eu faço ao doutor Arada. Bom, eu entendo que, dada a necessidade e a quantidade de água que nós precisamos, é claro que
uma dessalinização desse tipo não se daria do dia para a noite. Então, não resolveria neste momento o problema. A longo prazo, sim. Sim, nesse a longo momento prazo, não. Sim. Não, mas isso foi em 2008. 2008. Sim. Nós estamos em 2014. É que nós estamos aqui com um problema que, infelizmente, é preciso que se diga que o Brasil é um pouco lento em todas as questões burocráticas. Isto nós herdamos de Portugal e é assim, quer dizer, as coisas caminham numa lentidão imensa. Então, nós, quando necessitamos de alguma coisa, infelizmente, notamos que tudo está ainda empilhado, que os processos estão nas prateleiras e não andam. Certo. Infelizmente, né? Eu, inclusive, fiz essa pergunta a você, inclusive coloquei a par do telespectador, porque muita gente não sabe disso. Muitas pessoas não têm conhecimento daquilo que nós colocamos agora no ar, da Aquamare. As pessoas não têm conhecimento. Pensam que o mar é só feito para se banhar, o mar é só feito, é salgado, não é? Mas acontece que a ciência brasileira está bem adiantada. Então, nós nunca tivemos, para nosso gáudio, não é, um prêmio Nobel. Esses são reservados ao resto do mundo, a outros países, quiçá, talvez, não é, oriundos de uma ideia brasileira, que aqui não vinga. Concorda ou não? É difícil dizer se sim ou se não, mas poderá muito bem acontecer isso, porque eu tenho visto muitos cientistas que escrevem em revistas especializadas no exterior, revistas famosíssimas, e aqui no Brasil não escrevem em revista alguma, não tem espaço para escrever. Então, isto é algo que nos causa perplexidade. Muito bem. Doutora Araida, eu já estou finalizando o programa. Então, eu gostaria que o senhor... Eu tenho muitas perguntas mais a fazer, mas, lamentavelmente, o nosso tempo é curto. São 40 minutos, dividido em 2 blocos. Então, o nosso tempo é curto para tratar de assuntos tão importantes como nós estamos tratando hoje. Então, eu queria que você, meu bom amigo, apresentasse as suas considerações finais. Desembargador Laurelli, eu que agradeço o convite honroso de estar aqui no seu programa, de poder trocar ideias, porque hoje foi mais uma troca de ideias. Foi, exatamente. E de modo que eu creio que dessa nossa conversa, os nossos telespectadores devem ter participado e devem ter se interessado em um ou outro tema, o que me parece muito interessante, e eu fico muito agradecido pelo seu honroso convite. Eu quero agradecer bastante a sua presença aqui no Direito e Justiça em Foco, que é um programa que visa informar bem o telespectador. E tenho certeza absoluta que nós vamos continuar com esta mesma conversa numa outra oportunidade. Doutora Arara, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Si ma folie fait tomber les espoirs, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu.